Olá, bem-vindos ao Pinguim Dançarino, seu podcast semanal voltado para discutir a animação e seus aspectos linguísticos. Eu sou David Juan da Purificação, tá me acompanhando aqui hoje o Diego Quagler. E aí, gente, tudo bem com vocês? O Ícaro Santos. Olá, gente, sorriam. E a Ivy do All Incast. E hoje a gente está aqui voltando com a nossa clássica série de já 3 programas, no qual a gente cobre uma temporada de uma animação por mês, dessa vez sobre Mob Psycho 100. Mais sobre esse anime, logo depois da vinheta. Qual é a desse garoto, hein? Ele tá me olhando com esse olhar cheio de esperança. Parece que a coisa é séria. Esse garoto tá no próprio mundo de fantasia. Eu vou pensar em alguma coisa pra fazer ele logo pra casa. Escuta aqui. Só porque você tem poderes paranormais, não significa que seja menos humano. Existe gente rápida, boa nos estudos e até gente com forte odor corporal. Poderes paranormais são só outro atributo. Você tem que aceitar isso como parte de você enquanto indivíduo e seguir a vida de maneira positiva. Porque o verdadeiro encanto é a gentileza. Vire uma boa pessoa. É só isso. Fala pra gente, Ivy, sobre o que fala Mob Psycho 100. Então, a história desenrola-se à volta de Mob, um jovem que explodirá se a sua capacidade emocional chegar aos 100%. Esse jovem com poderes psíquicos ganhou o apelido de Mob, pois ele não se destaca entre as outras pessoas, e por isso o seu nome, que contém várias traduções. Ele contém poderes psíquicos para que possa viver normalmente. Porém, se o nível emocional dele chegar a 100%, sua emoção mais dominante naquele instante irá sobrecarregar todo o seu corpo. E essas emoções são emoções do dia a dia: estresse, raiva, pavor, dentre tantos outros, dependendo da situação que o Mob esteja. Então, já o que chama a atenção de cara no Mob, né, é a animação, assim, que é bem diferenciada. Que diferente de outros animes que acabam indo por um lado muito mais sóbrio em como eles adaptam as outras obras, né? Por exemplo, a gente teve a adaptação do One Punch Man, que é um outro anime baseado no mangá do One, e eu particularmente não gosto, porque eu acho que ela vai pelo caminho mais óbvio, assim, de como lidar com a animação. Eu gosto que no Mob eles exploram diferentes camadas, assim, mas eu queria ouvir um pouquinho dos convidados, o que eles acharam, assim, no primeiro contato com a animação. Pra mim foi uma das coisas que eu mais gostei do anime, assim, porque eu fui ver o anime bem desavisado com o que era, não sabia de muita coisa, e eu, assim, adorei, assim, porque eu acho que eles conseguem ir pra várias diferentes formas de animação, de desenho, de um jeito que toda essa estilização e toda essa brincadeira visual fica muito experimental, sabe? Parece que a animação tá sempre experimentando, sabe? Então você tem quadros diferentes daquelas energias espirituais que o Mob surge, assim, formas diferentes das expressões dos personagens ao redor dele, sabe, assim, da forma que trata as reações dele. Então tudo isso eu achei muito legal e muito legal também como isso representa o senso de humor do anime, sabe, o timing humorístico dele, sabe. Eu achei excelente, sabe, eu acho que poucas vezes eu dei tanta risada num anime, sabe, assim, quanto eu dei nele. Eu achei muito engraçado. As tiradas visuais, as gags visuais que ele consegue fazer, pela animação, sabe, dentro da animação, pra se chegar nisso, eu achei muito bom, sabe, então isso me pegou bastante, sabe. Eu concordo bastante com o que foi dito com o Diego. É uma animação muito charmosa, assim. É incrível como eles passam diferentes texturas e visuais, principalmente para o tom de humor da série, assim. A construção, isso se dá muito na construção do mundo, né? Todo mundo tem muita vida e tudo se transforma muito, e isso meio que acaba ecoando, assim, no personagem do Mob, que é essa figura que não sabe se mostrar muito pro mundo. É um contraste que eu acho muito legal, assim. O Estúdio Bones, que faz animação, ele faz um ótimo jus à alta reputação que eles têm, apresentando o Mob de uma forma bem vibrante, bem dinâmica, visualmente agradável. De um modo geral, a animação é excepcionalmente bem feita, com cada momento transmitindo o tom perfeito da situação. E a animação, de modo geral, é bem original. É naquele estilo bem 880, ou você ama ou você reclama. E as cenas de luta, de modo geral, são muito, muito bem animadas. Então, um dos motivos de eu não gostar, né, como eu comentei mais cedo, da outra adaptação dele, que é One Punch Man, é porque eu acho que ele vai muito pelo caminho de ser muito literal a uma outra adaptação
do próprio mangá, né? Tipo, o mangaka que é o One, ele faz mangá digital, ele tem um humor muito centrado, assim, em gag visual mais simples e tal. E aí, quando quando One Punch Man foi adaptado pra uma série por um mangaka que já é um desenhista mais renomado e tal, que é o Yusuke Murata, ele tenta trabalhar muito uma dinâmica de ação na página e tal. E aí, acho que quando foi pro anime, o pessoal acabou simplesmente passando isso direto de uma mídia para outra. Isso se refletiu numa animação meio medíocre, assim. E o que eu gostei muito no Mob, né, e o que me chocou, assim, quando eu fui assistir, é isso que o Diego comentou muito, essa variação, né, da animação e como ele tá sempre procurando se reinventar, assim, dentro de si mesmo. Apesar de todo mundo ter poderes no começo, né, que são visualmente meio parecidos, o anime sempre faz questão de criar uma dinâmica espacial diferente para ele, sabe? Principalmente em como ele tá retratando os espíritos. Primeiro você tem aquela visão direta do espírito, né, em câmera, como se fosse em câmera média, e aí depois, quando você vai tendo contatos com outro, a câmera gira, né, e ela dá todo um contexto muito maior pro espírito. Eu gosto muito de como a animação ele evidencia algumas coisas assim do roteiro, que é uma coisa que eu acho que poucos animes hoje em dia têm, sabe? Com certeza. E eu gosto muito do experimentalismo, sabe, da animação. E você nunca saber para que caminho eles podem ir, em como uma figura tá desenhada, sabe, assim, ou na figuras que vão subir, na caracterização dos personagens, sabe, isso que eu acho muito legal, sabe, assim, eles sempre acham um caminho novo para a caracterização dos personagens. Então, a caracterização de uma mega estilizada pode ir para um caminho completamente diferente, sabe, parece que a gente tá vendo um quadro de pintura abstrato quando a gente vê uma criatura, por exemplo, sabe? Assim, então uma mais cômica, mais engraçada pode diferir completamente de outra, sabe? E tudo casa bem pra se falar nesse negócio dessa animação de anarquia que ela tem pra traduzir esse humor, sabe? Que a série tem muito grande, assim, isso eu gosto muito. O mundo do anime, ele é muito vivo, ele é muito mutável. Então, quando tem uns momentos de sobriedade, quando a trama fica mais tensa, você sente esse peso, assim. Acho que essa variedade, essa vida, contribui muito pro tom como um todo do anime. Eu ia até comentar, né, que tem esse contraste o tempo todo desse overrated, desse excesso de cores para os momentos de maior tensão, porque eles são desaturados, né? O anime ele perde a cor, ele ganha uma camada mais cinzenta, assim, que enriquece muito o sentido das cenas. Eu acho, inclusive, que o anime do Mob, ele é como se fosse uma versão radicalizada, assim, de Gintama, né? Não sei se vocês assistiram, porque ele é por esse mesmo caminho, assim, sabe? De usar diferentes designs dos personagens no mesmo episódio só pra evidenciar piadas e tal. Que eu acho que no Mob isso vai até além, né? Porque, como o Ícaro comentou, o anime ele é sobre essa mudança, né? Essa transformação centrada no personagem e esse mundo ser todo cheio e preenchido de cores e texturas, em contraste a um personagem que é quase estoico, assim. Acho que evidencia muito a mensagem que o anime quer contar, assim, no final das contas. Deixa de ser louca, que papo é esse, Nanica? A minha pessoa aqui vai cuidar de você com o chorinho de Kenpo num piscar de olhos. Então, né, de primeira a gente é apresentado pro Reigen, que é um... Pilantra. Boa. A gente é apresentado pro Reigen, que ele é o clássico estereótipo do pilantra, né, do malandro, e usando o Mob pro fim do negócio dele, né, que é essa paranormalidade picareta. O que vocês acharam, assim, desse personagem logo de primeira? Eu amei ele. Acho que é o meu personagem favorito da série, sabia? Eu acho ele muito engraçado, cara. Assim, como vocês falam, esse jeito de pilantra, né? Esse jeito de malandro, né? O malandro meio patético, meio ridículo. Eu dei muita risada com ele desde que ele apareceu. E eu acho que o relacionamento dele com o Mob bom, né? Porque vai se revelando um relacionamento até meio... uma mentoria, mas é mais complexo que isso, né? Você vai vendo, né, cara? Assim, eu acho muito interessante isso, sabe? Assim, eu acho que essa coisa do humor anárquico que a série tem, de ser muito expressiva, e ele ser um cara totalmente over the top, eu acho que isso combina muito, sabe? Eu acho que isso fica muito legal, muito interessante, sabe? Eu acho isso muito foda mesmo, assim. Eu gostei demais dele. Nossa, cara, eu também fiquei apaixonado, assim, pelo Reigen. Ele virou um dos meus personagens queridinhos, assim,
da mídia do anime. Porque eu não só acho que ele é um personagem excelente, porque ele vai ganhando camadas ao longo da série, né? Ele começa com esse lado picareta e a gente vê claramente que ele tá se aproveitando do Mob, mas através de olhar ele sobre a perspectiva do Mob, essa relação paternal e como o Mob admira ele, sabe? E como através da picaretice dele ele formou a personalidade do Mob e como ele enxerga o muito, achei muito complexo, assim, sabe? E eu gosto como ele sintetiza mesmo o próprio mundo em que ele tá inserido, porque se o Mob ele é a antítese do mundo em que ele tá inserido, né, por ele ser estoico e sem expressão, o Reigen ele é a síntese de tudo, né, ele que tá sempre se transformando, e ele também é over, assim, pra tudo, né, tem aquelas gagzinhas visuais dele usando os poderes, assim, tipo, esse é o ataque, e a narrativa pausa, né, esse é o ataque de salpicada de Reigen, no qual ele joga sal no espírito, sabe, e eu acho que o anime, e acho que ele sintetiza muito esse espírito do anime de pegar essa coisa simples, né, que outros animes fariam e dar um tom super exagerado, mas estando consciente que é exagerado, sabe? O personagem não só grita o poder, a narrativa aparece uma onomatopeia na página e vira um quadro, assim, pintado, cheio de achuras. Acho muito louco isso. Eu acho o Reigen um personagem incrível, assim, é fantástico, assim, o quão a construção dele é uma espinha dorsal da construção do próprio Mob, assim. O fato dele ser um malandro e ele ser, ele é um prisma, assim, né? A princípio, ele é só um malandro que tá tirando em cima do Mob, mas a construção dele é empírica, assim, pra construção do Mob, assim. Acho incrível. E tem toda a questão, né, do encerramento, é um recorte da rotina dele. Então, acho um personagem incrível, assim. E não somente isso. Um detalhe maravilhoso é a analogia que o chefe do Mob, o Reigen, usa. E olha que ele é um charlatão carismático pra caramba. O Reigen tem o costume de falar que ter poderes é como uma característica normal que todos possuem. E trazendo essa analogia para o nosso dia a dia, muitas pessoas se sentem deslocadas da sociedade por ter algum aspecto em comum. Mas, no fim, todos deveriam tentar começar a notar que somos únicos da nossa maneira e que não tem motivo para nos isolarmos ou nos punir por ser diferente dos outros. Isso é algo que eu acho bem interessante no personagem, na construção dele com o Mob e dele de um modo individual. Total. Eu gosto como o Reigen, ele, apesar dele ser, né, dele ter todas essas características que seriam fáceis de detestar, ele ainda é um exemplo, assim, de adulto a ser seguido na série, sabe? Porque eu vejo muito a série com esse conflito, assim, geracional dos jovens que estão perdidos e deslocados, e eles têm essas tendências e de não saberem escolher o bom e o mau caminho, né? A gente vê muito isso no Irmão do Mob, a gente vê isso no Teru, e tipo, o conflito do final vai pra adultos que não cresceram e não conseguiram resolver seus problemas, né? Quando eles enfrentam aquela academia lá. E aí eu gosto muito de como o Reigen, ele acaba sendo meio que o pilar moral do que é ser adulto, sabe? E do lado bom de crescer, assim, dentro da série. Não, e é legal essa coisa do crescimento e tal, que a série brinca também com um certo anacronismo, né? Porque, por exemplo, assim, tem essa questão, as questões das gangues, vai, que aparecem na série. Isso é muito anacrônico, né? Uma coisa quase James Dean, vamos dizer assim, sabe? Daquelas gangues, daquele tipo de comportamento, daquela coisa meio bizarra, sabe? Mega estilizada, fora do tempo, sabe? Daquela coisa colegial. E ao mesmo tempo, o próprio Reigen, ele é o personagem maduro da série. A gente começa a identificar ele como um personagem meio infantil, né? Quando ele aparece, às vezes, né? Ele parece meio infantil. Mas aí a gente vai vendo o quão ele é maduro, né? Então a série brinca com esse certo anacronismo, né? Esse arquétipo do delinquente, assim, ele nunca saiu, né? Ele nunca se foi embora nos animes. A gente tem hoje em dia a gente teve muito mangá e anime que são só sobre isso, né? A gente teve Beelzebub, a gente teve o Tokyo Revengers, mas o jeito que o autor escolhe retratar isso é essa coisa meio anacrônica, né? Você ter esse personagem que é o estereótipo do Yankee, só que ele tem aquele cabelo do Yankee, sei lá, dos anos 50, 70 do Japão, sabe? Ou, sei lá, esse retrato da galera que malha e ser um retrato muito anos 2000 do que era malhar, né? E todo mundo é muito bombado e são nobres, né? Eles são nobres. Sabe o que o Mob Psycho me lembrou algumas vezes? Não sei se lembrou pra vocês também. Não sei se eu tô viajando, mas me lembrou um pouco Yu Yu Hakusho. Esse negócio
ter o espírito, que eles têm que caçar, que eles têm que enfrentar, na verdade, né? Me lembrou um pouco, assim, ter gangue, sabe? Às vezes eu fiquei, nossa, cara, tem alguma coisa parecida, sabe? Assim, eu acho que, tipo, o estilo é completamente diferente, mas alguma coisa de trama me lembraram um pouco, sabe? Tipo, tem esses elementos de trama que são parecidos mesmo, né, cara? Mas eu acho que, assim, ele me lembrou muito também uma coisa do Evangelion e do Beastars, né? Que são esses dois personagens com esses dois animes com esses protagonistas que estão meio longe de se encaixar socialmente. Não sei se vocês sentiram muito isso. Que ele tem muito uma coisa do Shinji e ao mesmo tempo ele tem muito uma coisa do Legoshi, do Beastars, e ele não, tipo, ele tá em conflito com a natureza de quem ele é e de quem ele quer ser e de qual papel social que ele tem que cumprir, sabe? A caracterização dele, a construção dele como um todo, ele é meio que anti-arquetípica, principalmente dos animes, né? Ele tem um cabelo comum, ele tem um rosto comum, ele é esse indivíduo que a gente costuma ver, citar do exemplo do Shinji, que busca a conexão, assim, né? Normalmente nos animes o protagonista busca poder e no processo consegue conexões, tal qual o próprio... Esqueci o nome do protagonista do Yu Yu Hakusho, mas também tem o Goku. Yuzuki Urameshi. Yuzuki. Todos eles têm esse cabelo super descolado, tanto que o irmão do Mob tem um cabelo super descolado, mas o Mob, ele é meio anti esse protagonista, assim. Ao mesmo tempo, ele também é diferente do Shinji, assim, eu não sinto uma dor nele. Ele não sente culpa. Ele é muito diferente do Shinji, eu acho. Ele não sente uma dor, assim, se ele... o que ele é, assim. Muito pela convivência do Reigen, ele é uma pessoa mais centrada, assim. Acho que o mundo que tenta torcer ele, não ele que torce o mundo. É legal você falar isso, Ícaro, porque eu acho que, tipo assim, já que o David falou do Shinji, eu acho que o Shinji tem uma coisa... O Shinji é um dos personagens que melhor reflete que é a humanidade, né? Essa coisa confusa, falha, inadequada, né? Mas o Shinji, ele é um personagem muito identificável, mas ele é muito falho também, né? A gente se identifica com as falhas que ele tem, porque são falhas muito que a gente vê por aí e que às vezes até nós fazemos, né? Ele é capaz de atos e é muito vulnerável. Ele é muito vulnerável e muito quebrado e consegue quebrar coisas ao redor dele de forma terrível. No Mob, eu sinto que pros lugares que ele vai, ele leva uma energia mais leve, mais amena, sabe assim? Ele tem as questões emocionais dele, mas ele é mais bem resolvido com essas questões, sabe? E é menos essa figura falha, sabe? Que tá tentando lidar com as suas próprias falhas, seus próprios defeitos. Não é uma odisseia, essa é a impressão que eu acho que fica mais claro. O Mob, ele quer passar por uma transformação, mas isso não é uma odisseia mega dramática. O mundo é uma odisseia em relação ao Mob, mas o Mob só quer viver a vida dele, normalmente. Isso que você falou, o jeito que ele lida com isso, que ele é caracterizado, é adequado dentro do próprio estilo de caracterização que a série tem, né? Que o anime. A própria relação dele com o irmão, né? O irmão dele é esse personagem de anime super dramático, com cabelo descolado, que quer poder e depois passa por uma jornada de redenção. E o Mob, na primeira oportunidade que ele tem, ele abraça o irmão, né? Se fossem outros animes, ia ser sagas e sagas dos irmãos se desafiando, aí pro final ter um momento de ternura, mas não, o Mob, ele já é esse caminho, né? Já fez esse caminho. E assim, não somente isso, a gente percebe que o Mob, ele é um estudante que é praticamente desprovido de habilidade social, pô. Ele tem uma personalidade passiva, você consegue se identificar com ele, e muitas pessoas também, principalmente no período escolar. E a história do protagonista, de modo geral, segue de uma forma bem leve, mostrando o Mob procurando um clube do colégio para fazer amizades e viver a vida a todo momento, e aí vai gerando várias situações que ele vai mostrando o que acontece, entendeu? Tipo, ele também pensa que a habilidade psíquica dele é de certa forma inútil, sendo que se fosse na vida real, poxa, ia ser estúpido de maravilhoso. Apesar disso, o Mob, ele começa o anime de modo geral emocionalmente fraco e delicado, e isso faz ele ter um grande espaço para crescer. Eu gosto de como o Mob, se o Reigen ele é a síntese do mundo, né? Ele é o exemplo de adulto.
o Mob, ele não é só esse arquétipo da criança quebrada, né? Ele é tipo o Shinji meio que trabalhado pelo Michael Schur, sabe? Porque ele é meio que um exemplo do que tem de... sério, ele é um exemplo, ele é um adolescente que ele tá preso, né, dentro de si mesmo, e ele tá tentando se descobrir, mas ao mesmo tempo com uma visão muito otimista disso, sabe? Isso que o Diego falou do Mob entrar nos lugares, ele levar essa energia muito única, eu acho que é bem perceptível, assim, em todas as relações que ele tem, sabe? Como ele vai mudando as pessoas à volta dele, a galera do clube de telepatia, depois o pessoal do fomento corporal. Eu acho que ele é um personagem muito rico, assim, também, sabe? Um protagonista muito gostoso de acompanhar. Fora que ele ter esse design simplificado, como o Ícaro colocou, eu acho que dá um caráter muito maior, assim, de identificação pra ele visualmente, sabe? É muito mais fácil se espelhar nele do que se espelhar nos outros protagonistas que têm muito mais personalidade, assim, em termos de traço, que são muito mais pessoas do que o Mob, que é mais vazio, assim, imageticamente. Deixa de ser louca, que papo é esse, Nanica? A minha pessoa aqui vai cuidar de você com o chorinho de Kenpo num piscar de olhos. A gente tem esses 3 primeiros episódios que a gente acompanha muito da rotina do Mob, né, com o Reigen, a dinâmica dele em casa, e aí nesse meio tempo a gente conhece o personagem do irmão dele, né, e como é que foi pra vocês, assim, esse contato com o irmão? O irmão do Mob? Hitsu. Isso. Então, ele parece de uma forma muito despretensiosa. Acho que a primeira cena que ele aparece é a cena que eles estão todos sentados juntos, aí o Mob torce a colher, aí a mãe dele puxa a orelha dele. Aí o primeiro ato que ele tem com o Mob é um ato de parceria, assim. Eu acho muito bonito isso. Algo que vai se rimar de novo mais pro final do anime. Mas ele é um personagem curioso, né? Ele é quase uma antítese, assim, do Mob, né? Ele que tem um passado trágico, ele que busca ser esse personagem de anime convencional com uma jornada em busca de poder depois de redenção, assim. É um personagem legal, assim. Uma coisa que eu acho legal na relação deles, assim, é que, tipo, é uma relação bem complexa, né? Porque ao mesmo tempo ele é o personagem mais tradicional, né? Mais o popular da escola, o que é. Mas ele não tem o que o Mob tem. E não só a questão dos poderes do Mob, mas você vai vendo que ele tem uma certa inadequação também, e ele tem um sentimento de inferioridade diante do irmão, sabe assim? Mesmo ele sendo o irmão bem adequado, dentro do que a sociedade vê como adequado, entre muitas aspas, sabe assim? Ele tem esse sentimento de inferioridade, mas ao mesmo tempo ele não tem uma inveja, um ódio do irmão, né? Ele não tem isso, sabe? Ele ama o irmão, ele até admira o irmão. Mesmo que ele comece meio distante, você vai percebendo isso, sabe? É muito legal o sentimento de insatisfação, assim, né? E como ele é presente em todos os personagens de maneiras diferentes. Porque o Reigen tá naquilo que ele quer meio que ascender socialmente, né? Ele tá sempre se matando de trabalhar, tá se esforçando. O Mob tem isso dele querer ser aceito socialmente, porque ele tem, por causa dos poderes, ele tem essa diferenciação. E o irmão dele vai pelo outro lado, né? Porque ele já é uma pessoa bem estabelecida socialmente, mas no interno dele ele se sente satisfeito. E eu gosto muito de como essa relação dele com o Mob, ela ao mesmo tempo que ela é complexa, né? Porque você tem essa dinâmica da parceria, só que ao mesmo tempo ele é meio que o Foley do Mob. Então ele meio que toma atitudes que são opostas do Mob, sabe? Ele não tem poderes, ele quer ter poderes, e depois quando ele consegue, ele começa a abusar dele, né? Tipo, começando pelo poder social lá, quando ele começa a fazer os negócios na escola, e depois isso partindo pro poder sobrenatural, né? Quando ele ganha os poderes. Achei bem legal, assim, o personagem do irmão dele. E achei legal que nenhum personagem, assim, que aparece na série dessa leva de protagonistas, eles são superficiais, né? Eles estão sempre passando por uma mudança, assim, que eu acho que combina muito com o que a gente comentou mais cedo sobre a animação, sabe? Do anime tá se transformando e dos personagens estarem se transformando dentro do anime mesmo. Só pra poder fechar essa questão do Hitsu, você percebe que eles, ao mesmo tempo que eles estão fisicamente parecidos, lembram muito um ao outro, questão do rosto, fisionomia, eles são totalmente díspares. Enquanto o Mob, ele vê seu poder como algo ruim, como algo que ele realmente não queria, e ele espelha no irmão, o Hitsu é a mesma coisa, só que inverso. Ele preferia 1000 vezes mais ter o poder, a habilidade psíquica que o Mob tem, do que a habilidade social que ele tem. E isso é bem interessante, porque como o Diego, se não me engano, falou, o Hitsu tem um complexo de inferioridade em relação aos poderes do Mob. Porém, ele consegue esconder esse seu desejo obsessivo, por assim dizer, da questão de ter o poder, de querer ter o poder.
Tanto que depois que ele consegue as habilidades específicas dele, ele faz muita merda e depois meio que se arrepende, por assim dizer. Mas essa questão deles serem ao mesmo tempo tão iguais e tão díspares entre si, dá um peso maior à trama. Isso transforma ele sendo mais interessante, ele fica ainda mais interessante. E já falando da trama, né, que a Ivy puxou, porque a série ela é visivelmente dividida assim em arcos, né? Tipo, os primeiros episódios eles são setup, assim, a gente conhece o Mob, o Reigen, a dinâmica deles e depois a dinâmica do Mob em casa, e a questão da escola. Aí do mais ou menos o episódio 4 até o 7 é a questão do abuso de poder, né? E aí a gente vê isso acontecendo na escola com o Hitsu e depois o Mob conhecendo o Teru e ele se relacionando com o Teru e tal. E aí depois a gente entra nesse arco de resgate, né? O que vocês acharam, assim, desse começo da série mesmo? No começo eu acho ele já bem carismático, assim, é muito gostoso conhecer os personagens em sua rotina. Ver que o Sen, ele tem os serviços dele lá na agência dele, que normalmente dá errado, ele tem que chamar o Mob, aí o Mob tem que sair da escolinha dele, atravessar a cidade, resolver as coisas de qualquer jeito, é muito gostoso, assim. E eu acho, Icaro, assim, é engraçado, né? Porque o começo é bem marcado, como o David falou, né? O começo, eu tive a ideia que ia ser uma coisa mais episódica. Eu também. Anime, né? Engraçado. Ia ser uma coisa, o Mob e o Regen, eles têm que enfrentar o problema da vez, né? E aí se pautar mais nisso, gags visuais que iam aparecendo. E assim, é isso por um tempo, assim, só que aí quando surge o líder lá dos delinquentes, sabe qual é o nome dele? Teru. Aí você vê que a série tá indo pra outro caminho, né? Porém, eu acho que é muito bacana. Eu acho uma coisa legal da série é que é muito bacana, como o Ricardo falou, é muito bacana passar um tempo com aqueles personagens e conhecendo eles. E conhecendo como eles lidam com o dia a dia, o cotidiano deles, como eles têm jeitos muito particulares de lidar com isso, que o humor acompanha, sabe? O humor da série. Então é muito divertido, sabe? Focando nessa questão dos episódios, são, de certa forma, bem leves, os dois primeiros especificamente. O primeiro, logo o título, uma coisa que eu acho bem interessante é os títulos dos episódios. O primeiro fala o quê? Psíquico autoproclamado Reigen Arata. E aí embaixo bota Mob. Como se o Reigen fosse o principal, o protagonista mesmo da história, e não o Mob. Tanto que faz essa questão da alusão do que significa o nome Mob de modo geral. E aí depois você vai percebendo quão salafrário, de certo modo, é o Reigen, que tá usando o poder do Mob para abastecer o seu negócio. E já no segundo episódio do anime, eu lembro que eles falam sobre o clube de telepatia. Assim, mostra um pouco do clube de telepatia que tinha sido dissolvido e tudo mais, porque o Mob deveria entrar nesse clube, mas não entrou para poder ficar no clube de... Se não me engano, foi de academia, alguma coisa assim. Clube de improvisação do corpo, uma coisa Fomentação assim. corporal. Isso, de fomentação corporal, obrigada. E basicamente o Mob foi para aquele grupo principalmente porque ele queria uma vida comum. Eu gosto muito dos primeiros episódios, assim, o primeiro episódio eu não aguento mais, né, porque como ele ficou disponível no YouTube, eu comecei a ver o anime várias vezes, assim, né, tipo, com outras pessoas e tal, apesar de eu só ter visto ele uma vez completo, acabou que esse primeiro episódio eu vi muitas vezes, assim, dublado, legendado, mas eu gosto muito, assim, como esse primeiro episódio, ele sintetiza o que vai ser a série, né, e os seguintes também, desde essa primeira cena, e como a Ivy colocou o título do episódio, né, que mostra o Reigen lidando com o negócio, e aí o Mob ser apresentado muito depois, sabe, como se o Reigen estivesse roubando o protagonismo do Mob, e isso que se mostra uma recorrente na série, né, a gente tem, o Icaro comentou, o irmão, que é muito mais arquetípico de protagonista, depois a gente tem o Teru falando que ele é o protagonista da história, e aí o vilão na série, ele fala, né, que é o protagonista do mundo, o vilão dessa primeira temporada, no caso, ele fala, né, que ele é o protagonista do mundo, e eu adoro como esse episódio, ele sintetiza muito do que vai ser a série, sabe, essa gagzinha visual, essa questão da rotina, como a sociedade ela é impositiva assim, em relação ao Mob, o quanto ele se sente apagado e o quanto ele é apagado metalinguisticamente mesmo nesse primeiro episódio, sabe, com esse negócio do Reigen, e depois nos outros episódios, como tudo vai meio que se jogando em cima dele. Eu gosto muito assim desse começo. No decorrer da série, principalmente ali na reta final, de início eu tava sinceramente cagando pra aquela questão daquela corporação lá, a 7ª divisão. Eu tava achando bem X.
Mas depois que os personagens, os vilões ali no último episódio se apresentam mais como esses crianções, né, que usam esses cosplays no trabalho e se acham protagonista, isso se tornou algo mais interessante. Pra mim, um grande momento da série é o encontro do Mob e aquele rapazinho loiro, assim, que eu também esqueci o nome, desculpa. Teru, isso. Esse momento, assim, que é o primeiro embate entre os dois, acho que é o grande momento dessa primeira temporada, assim. Esse cara, ele acaba levando a série pra outro lugar, né? Acaba que toda a trama aí que vai se desenrolar no que o Ícaro falou começa a aparecer por causa dele. Inclusive esse negócio que o Ícaro citou no cosplay, me parece, eu nunca li ou vi o One Punch Man, mas esse autor ele gosta de colocar coisa da cultura anime mangá, comentando o anime mangá, né? Tudo meio envolto de uma autoconsciência, assim, dele, sabe? O One Punch Man praticamente é um mangá dessa piada de estar consciente, sabe? De que o protagonista sempre vai vencer e aí ele decide que acaba com o golpe. Não é resumido a isso, ou isso não é tão descarado, mas tem bastante isso também, né? Sutilmente, não tão sutilmente, mas sem tanto foco, vamos dizer assim. É esse zeitgeist que de tanto ver anime, as pessoas meio que acham que vivem no anime. Tanto que falam, eu sou protagonista. Eu gosto que esse autor, ele é meio que um Hayao Miyazaki menos ranzinza, assim, nesse sentido, sabe? Que ele tem essa noção de como a sociedade japonesa meio que tá criando esses otakus. Ser o otaku japonês é esse negócio de não querer crescer, né? E aí, no fim, como o Ícaro colocou, os vilões, eles meio que são a síntese, assim, dessas pessoas que não cresceram e são meio que ficam num mundo de fantasia, né? Eu gosto muito disso também. Aliás, o Ícaro comentou, né, como no começo essa questão da organização e de uma trama geral pra temporada, ele soa meio whatever. E eu concordo muito com isso, porque de primeira, assim, quando é apresentado, parece que é muito mais um plot device, né? É uma questão muito mais da série querer assumir uma narrativa do que isso estar necessariamente conectado com o arco do protagonista, assim, e de como as pessoas vinham mudando nele. Porque até quando a gente é apresentado pro Teru, que o Ícaro colocou muito bem, né, que é o grande conflito, assim, do meio dessa temporada, quando a gente é apresentado pro Teru, o que é o Teru, né? Ele é um mob meio que deu errado, assim, que ele viu as dificuldades que ele tinha por causa dos poderes e ele usou os poderes pra contornar, sabe? Ele nunca quis se adequar socialmente. Ele faz o que a gente comentou que rola no Evangelion, né? Que ele meio que dobra o mundo à volta dele, enquanto o mob ele é dobrado pelo mundo. E aí, tipo, essa dinâmica eu tava achando que fazia muito mais sentido, assim, com o arco de crescimento do personagem e pros próprios temas mesmo do anime, sabe? Essa questão de amadurecer e de se tornar outra pessoa. Só mais pro final, quando a organização ela tomou esse caráter de alienação para aquelas pessoas e de mostrar que elas não cresceram, que eu achei que ele cresceu, assim, dentro dos próprios temas da série, sabe? Tanto que tem um dos personagens na organização que é só uma criança maneira, assim. Acho engraçado. Verdade. Mas em relação a essa questão do Teruki e do Mob, você percebe que o Mob ele transformou o Teruki depois da luta que eles tiveram. Porque o Teruki era um jovem privilegiado, cego no próprio ego dele, e ele acaba sendo cativado pelo Mob, que é um garoto que não se destaca, que é considerado um Zé Ninguém. E nessa luta, o Teruki ele aprende que independente de ter poderes absurdos e apelões do caramba, isso não torna ele melhor do que ninguém. E que acaba que todos têm um potencial para serem incríveis da sua maneira. Na cena em específico, que eu me lembre, o Teruki, ele fica pelado, salvo engano. Ele fica exposto após lutar com o Mob. E ele perde uma parte do cabelo e as roupas também. Sim, eu acho ótimo que o grande ato de violência que o Mob tem contra ele é acabar com o penteado dele e deixar ele com um corte de careca, assim. Isso atinge ele de uma forma incrível. Isso é bem genial, poxa. Isso é ótimo, porque, tipo, além de ser uma gag visual muito engraçada, ela dá tantos sentidos pra essa cena, né? Porque é o Teruki meio que nascendo de novo, Exato. Ele volta a ser como ele veio ao mundo, sabe? Pô, eu acho excelente, assim, a construção temática disso. Sim, é por isso que eu concordo muito com o Ícaro, com esse negócio de que o maior embate, assim, dessa temporada é dele com o Teru e como isso muda ambos, né? Acho bem bacana mesmo. Porque depois desse enfrentamento com o Teruki, fazendo o Teruki voltar à natureza, depois que ele perde o castelo de cartas que ele tinha construído e tendo agora uma chance de recomeço, a gente observa o Shingeu, que é o Mob,
bem mais seguro de si, mais consciente de suas fraquezas e que suas fraquezas podem se tornar, na verdade, suas maiores qualidades. Deixa de ser louca, que papo é esse, Nanica? A minha pessoa aqui vai cuidar de você com o chorinho de Kenpo num piscar de olhos. Dos conflitos do mob Teru, a gente vê o irmão deles desenvolvendo poderes, a gente é apresentado para um grupo muito excêntrico de jovens quase paranormais, né, com poderes paranormais muito limitados. E aí depois o irmão dele é sequestrado, né? O que vocês acharam dessa parte, assim? E deixa eu só já começar falando que eu amei o design dessa galera paranormal, porque eles são meio que só formas geométricas, assim, os formatos do rosto dele. Você tem um irmão que é literalmente um quadrado, uma bola, você tem um outro que ele tem o cabelo do Elvis e uma cara de lua, sabe? E a menina que ela parece um conezinho, eu achei muito perfeito, assim. Esses personagens, eles são bem carismáticos, assim, inclusive um dos momentos mais tensos da temporada é quando eles pegam o Minecraft Kid do irmão do Garoto Redondo, assim, levam pra sala, assim, e pretendem que matam ele. Eu achei um momento bem tenso, assim, quando o cara volta com a faca na mão, eu achei que o contraste funcionou, assim. Uma coisa que eu tava pensando nisso, cara. Me veio isso na cabeça agora. Pensando nesses personagens. Sabe que Mob me lembra um pouco? Não sei, o Icaro e o David talvez gostem disso. Me lembra um pouco Legion. Sim, eu tava me segurando pra não citar Legion, pra não, sabe, virar a piada de mim mesmo. Assim, mas de fato, em muitos temas, assim, lembra bastante Legion. Lembra bastante nos temas, lembra bastante visualmente, a coisa da experimentação visual. Lembra muito. E quando se reúne esse grupo de esquisitos, assim, paranormais, lembra muito, né? Os esquisitões lá no Legion, que também são um grupo tão forma, né? É muito parecido essa dinâmica. E, assim, e como o Icaro falou, eu acho bom que a série ela consegue trazer esse tom que é muito difícil, porque vão crescendo os momentos tensos do meio pro final, os momentos tensos vão aumentando, mas ainda mantém um tom de ironia, de sarcasmo, sabe? Uma coisa meio pulp, sabe? Que ela consegue dar conta muito bem, sabe assim? Eu acho que esses personagens, eles definem bem isso. Todo momento do Regan chegando, todo momento do Regan chegando e todo mundo achando que ele é o chefe porque sim, e ele mantendo a mentira e dando regras e todo mundo se dobrando pra ele, é incrível, assim. Essa parte, especificamente esse arco, que salvo engano foi o arco da 7ª divisão, salvo engano. Foi um arco bem interessante. Foi um arco muito, mas muito, 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 muito interessante. Só que assim, eu não tenho como botar em palavras o quanto eu tinha gostado desse arco. Que é bem interessante, tem a luta do escalão superior da 7ª divisão, tem o Regan, que estava preocupado com o Mob, rastreando o celular do Mob, se viu depois no meio dos capangas e tal, que confundiram ele com o chefe. Uma coisa de louco e ao mesmo tempo ficou muito, muito incrível. Era muita informação chegando ao mesmo tempo, você tinha que ficar atento a tudo que estava acontecendo, a todos os pequenos detalhes, e ao mesmo tempo, mesmo que você não ficasse atento, tudo vinha pra você e você conseguiria entender. De modo geral, é muito foda. Não tem como. Outra coisa muito legal desse momento é todo o encontro com o Mob, com o irmão dele, o Sitsu. E depois que eles acordam, né? Esse momento de conciliação rápida e sadia, assim. Eu gosto muito dessa escolha que a série / o anime faz, assim. Acho que é o momento onde o coração da série cresce mais, assim. Verdade. Uma coisa que eu acho interessante é que no finalzinho desse arco da 7ª divisão é que através do poder temporário de Mob, o próprio Regan despertou uma habilidade, a habilidade de ver fantasmas também. Então ele agora não era tipo 100% a pessoa que não tinha habilidade. Agora ele tinha uma habilidade pequena. Isso vem de um momento muito bom, né? Que é a não explosão do Mob, né? Ele chega ao 100 e graças ao Regan ele passa isso, né? Consegue controlar. Eu amo como o humor da série, né? E ela ser meio over e cheia de informações, assim, o tempo todo. Permite que ela faça qualquer coisa que a gente vá aceitar, sabe? Porque, por exemplo, esse negócio do Regan absorver a explosão de poderes do Mob por conta de ele ficar poderoso por uns minutos é totalmente bullshit, né? Tipo, é tirado da bunda, assim, a informação aleatória que surgiu a gente tem que absorver. Mas o contexto da série, né? Dessas informações absurdas, onde
onde tudo é apresentado meio em cima da hora e a gente tem esse excesso de cores, esse universo caótico, faz com que a gente aceite essa informação de maneira muito fácil, sabe? E é isso, assim, porque no fim, por mais que seja bullshit em termos de narrativa, né? Tipo, o pessoal inventou na hora e tal, diz tanto tematicamente, sabe? O Reigen tá com esses poderes nesse momento e ele poder dar esse discurso mandando a real, né? Falando pro cara, você tem tipo 30 anos e tá brincando com espada de plástico? É sério isso? Tipo, porra. E você, caralho? Tá usando ombreira pra quê? Porra, enfeite esse caralho? Porra, acho tão perfeito, assim. Fora que, como vai escalonando, né? Com essa série de coincidências absurdas, porque, tipo, o Shigeo, ele finge que é o mob, e por fingir que ele é o mob, ele encontra a galera paranormal, aí no meio disso, a 7ª divisão, elas estão perseguindo gente paranormal, aí pega o Shigeo, aí encontra com o mob, e aí depois disso ainda tem a treta com ele já ter encontrado o Teru antes. Pô, eu amo, cara, amo como vai escalonando, assim. Toda essa partezinha do Reigen na 7ª divisão, fingindo que é o chefe, só porque o pessoal acha que ele é o chefe por nunca terem visto ele antes e ele tem muita moral enquanto ele fala. Ai, cara, é muito ótimo, sabe? Eu gosto daquela piada que eles fazem. O Reigen tentou vencer eles no argumento porque ele nunca tinha perdido ele no cafezinho a vida toda, sabe? É o tipo de brequice, assim, que eu adoro. Nossa, é muito bom, cara. É aquela coisa, né? Fale com confiança e você abrirá a porta. Total. É isso mesmo. Exato. Verdade. Mas somente ressaltando um detalhe que foi dito sobre a questão do Reigen ter pegado todo o poder da explosão do mob pra ele, né, pro mob não explodir. Na verdade, foi o mob que inadvertidamente tinha transferido o poder dele para o Reigen, entendeu? E aí, com esse poder transbordando dentro do Reigen, ele acabou derrotando todas as cicatrizes sem esforço. Mas foi muito legal. É muito legal. Exato. Ai, cara, é muito lindo, né, esse anime. Tipo, é engraçado que ele é um anime engraçado, né? Ele é um anime de porradinha, com lutas muito bem dirigidas, mas ele tem tanto coração, né? Eu acho que apesar de ele ter essa parte de ação e no final ele entrar nessa trama, o começo dele, né, principalmente, é muito sobre o que é ele no fim das contas, né? Que é essa jornada de amadurecimento e das pessoas se relacionando entre si, sabe? E através dessa relação, o mob descobrindo que é ser adulto e as outras pessoas são adultas descobrindo que talvez elas não sejam tão boas quanto elas acham que são. E uma das coisas bem interessantes é que o anime de mob, de modo geral, ele retrata especificamente uma das qualidades humanas mais admiráveis, que é a gentileza. Então, que uma das primeiras coisas que o Hitsu, velho, fala com... O Hitsu não, perdão. Reigen. Reigen, obrigado. Toda hora que eu entendi. Ele fala pro mob que o verdadeiro encanto é a gentileza. Ele fala pro mob, vire alguém gente boa, só isso. E isso fica na mente do mob e ele vai utilizando essa frase como se fosse um mantra pra poder se tornar alguém bom. Isso é muito, muito, muito legal, entendeu? É um anime que não mostra apenas porradinha e efeito visual vazio. Ele mostra profundidade. Exato, né, cara? Desenvolve muito bem os personagens, né? Você é como o David falou, você realmente se sente dentro daquela dupla, sabe? Eles têm uma química muito forte. E os personagens são muito bem colocados, sabe? No emocional de cada um. Assim, e tem toda a questão visual e tal e tudo isso. Você citando isso, cara, me lembrou que o mob, ele é tipo um Eng, mas engraçado, tá ligado? Assim. Sim. E antissocial e que tá descobrindo como ser isso, sabe? É engraçado isso. Eu diria que ele é um Eng mais travado, assim. E com cabelo. Travado, engraçado, E querendo ou não, os dois têm uma certa semelhança, né? Os dois são poderosos, apesar de que um é destinado a ser extremamente poderoso, nesse caso é o Eng, enquanto o Shingeo já nasceu poderoso, só que ambos têm que treinar para poder controlar suas habilidades e tudo mais, tornando dessa forma um mestre. Só que, diferentemente do Eng, que ele tem que trazer a paz para o mundo de um modo geral, e para isso ele tem que ser extremamente comunicativo, o Shingeo ele não é comunicativo nem sabe, não tem como. E aí ele tenta criar essa questão da comunicação. E com o chefe dele, o Reigen, que ele começa a criar essa questão de ter uma melhor comunicabilidade com outras Curioso pessoas. Que eu sinto que o caminho dos dois é muito parecido. Os dois são muito poderosos, mas o X da questão dos dois é se entender, né? A trajetória dos dois é se conhecer. Tanto pro Eng quanto pro mob. Com certeza. E é curioso que o Eng, ele meio que... Ele sempre teve essa filosofia da gentileza. Isso sempre fez parte disso. E ele sempre trouxe isso. E o mob tem essa coisa da gentileza.
mas ele vai descobrindo que isso tem que ser uma forma de como ele age, sabe? Ele vai ele vai dando vazão pra uma coisa que tá dentro dele, sabe? Acho que isso é uma diferença grande. Eu até acho legal que, tipo assim, a série evita tipo, criar uma identidade visual pros poderes do Mob, assim, igual ela faz pros outros personagens. Que os outros personagens, principalmente a galera adulta, né, eles trabalham muito numa lógica de pegar o poder telepático dele e transformar numa coisa física mesmo, sabe? Como extensão do corpo, seja o cara do chicote, o cara da espada e tal, ou sei lá, o velho lá que acaba virando o buraco negro no final. Enquanto o Mob, ele é muito mais essa coisa amorfa, sabe? Tipo, quase como se fosse um poder puro mesmo, sabe? Que reflete muito ele, assim. Exato. A habilidade dele é bem abstrata na hora de se expor, de mostrar. Então, isso é muito a ver com a questão de como o Mob age, de quem ele é, de como ele se vê no mundo até aquele presente momento. Ele se vê abstrato, uma pessoa que não tem assim, algo para se destacar em específico. Algo que faça ele ser legal, maioral. E aí os poderes dele acabam sendo um reflexo do que ele é e do que ele se vê naquele momento. Acho que valeu a pena ter esperado alguns meses pra não fazer um podcast sobre Avatar, a Lenda de Aang, pra fazer de Mob no final das contas. Talvez. Só o tempo do Zira. Eu já tinha feito de Avatar, então de Mob meio que foi uma boa adição. Então é isso, vamos para as considerações finais e nota. Eu gostei bastante do anime, eu já tinha gostado bastante do mangá. Infelizmente eu não dei prosseguimento na minha leitura com o mangá, mas eu gostei bastante do anime. Ele é um anime muito carismático, assim, os personagens são bem carismáticos e emocionalmente muito ricos, por mais que eles apareçam ser muito simples. E é um anime muito divertido, assim. Eu acho muito, muito gostoso ver o trabalho que eles têm pra desenhar ou fazer diferentes estilos só pra uma gag, assim, de 2-3 minutos, assim. Eu acho esse trabalho muito bom. E uma nota, assim, que eu daria, seguindo a escala de 5 estrelas, seria 4 estrelas, assim. Então, cara, Mob foi uma grande surpresa. Eu vi esse anime aí porque, né, os votantes, né, que nos seguem no Twitter fizeram, né, fazer que a gente visse esse anime. Aí fui ver ele e fui muito surpreendido com ele, sabe? Eu não sabia nada sobre ele e tal. O David tinha me falado dele. E achei um anime, como o Ícaro falou, divertidíssimo, muito gostoso de se ver. Toda a parte da comédia, toda essa questão experimentação, que é muito eye candy, sabe? Delicioso de ficar se vendo, sabe assim? O trabalho estético que a série tem e de narrativa, sabe, de trazer aquilo pelas imagens, mas e também como ela o David falou certo, sabe, ela sabe desenvolver muito bem os personagens, a dupla central, sabe, desenvolver muito naquilo, desenvolver muito essa tema de porrada e tal, e de colocar muito próximo disso, que acaba só ressoando ainda mais as piadas, as gags visuais e tudo isso. Então foi uma experiência muito agradável de se ver, foi muito divertido. Eu ri bastante vendo o anime, ri bastante. Eu vejo pouco, eu vi pouco na minha vida anime de comédia, acho que quase nenhum. E esse foi uma excelente experiência, uma das primeiras experiências assim. Então minha nota é um 4,5, acho que você é a próxima. Bastante. É um belo anime. Uma das coisas que me faz gostar tanto de Mob, de modo geral, é porque ela é uma obra psicológica, de certa forma. Consegue abordar temas sérios e, diferentemente de outras histórias, outros mangás, outros animes que apelam pro lado macabro da mente do ser humano, o Mob tem aquela questão do discurso de positividade, que nos lembra que mesmo com toda a complexidade das relações humanas e a diversidade da vida, a gente não está sozinho no mundo, certo? E além disso, mesmo que a gente não seja a melhor pessoa do mundo, nunca é tarde para se reinventar e começar de novo. Você percebe que todo o background da história é uma obra que fala de autoaceitação, de positividade, que trabalha com outros lados também bem interessantes da mente humana, que é a inveja, a insegurança, a baixa autoestima, que isso é bem notado, principalmente no Mob logo no comecinho. E tudo isso enquanto faz a gente rir e encanta a gente com a presença dos personagens que são super adoráveis e são bem engraçados mesmo. E um detalhe que eu acho bem interessante é que, como diz, uma das aberturas do anime, se não me engano, é a segunda abertura, tem um trechinho que ele fala Your life is your own, que basicamente seria a sua vida é só sua.
É como se fosse o mob dizendo: sua vida é sua, faça dela o que você acha melhor, faça sua vida valer a pena. Em questão de pontuação, se fosse botar em sentido de estrelas também, do 1 ao 5, com certeza eu botaria 5 estrelas. Com certeza. Cara, eu adorei, assim, assistir Mob e rever ele só cresceu, assim, no meu conceito. Ele não é um anime que ele fica chato na revisão, inclusive, ele até ganha mais camadas. Tem todo esse lado coming of age que eu amei, assim. E eu tô percebendo que eu amo esse tropo da pessoa que é poderosa e ela tenta ser boa, sabe? Mesmo ela sendo imbuída de poder. Eu gosto muito quando isso é retratado em animes, porque eu acho que tem um espaço maior, assim, pra trabalhar o personagem. Adoro o negócio do Beastars, eu também fiquei muito apaixonado pelo Mob, pelo Reigen. Acho demais a dinâmica dos dois, assim. E como eu amo ver um anime que, tipo assim, apesar de ele ser baseado em mangá, muito do mérito do que a gente tá vendo nele, a gente consegue ver claramente que é de anime, sabe? Como o Ícaro colocou as 50 gags visuais, às vezes, pra concluir uma piada só. No começo mesmo tem uma cena que o pessoal do clube de telepatia tá procurando os alunos, aí a gente vê primeiro eles com a câmera como se fosse lá em plano médio, aí depois volta pra eles numa grande angular, assim, meio walking, a câmera acompanhando eles andando, aí depois a gente vê esse mesmo ângulo, só que com a cara deles totalmente distorcida, porque eles estão cansados, e depois mesmo, pra realizar cenas de ação, o fato da gente ter vários planos sequenciazinhos que giram em torno do personagem, sabe? E não só pra cenas de ação, às vezes pra enfatizar uma cena de comédia, tipo, às vezes a câmera faz todo esse giro, percorre todo esse espaço pra chegar no Reigen e ele falar, não, sabe? É esse tipo de humor, assim, visual. Tem a cena do primeiro episódio com o casal, né, que o cara é todo cético, aí eles estão andando na rua, aí o Reigen fala, e esse espírito que acabou de passar por você? Aí a cara do Reigen fica toda dramática, um desenho super realista, assim, cheio de achura, aí... Não era nada, aí passa, assim, muito... Eu adoro o anime usando essas possibilidades assim de humor. Ai, gente, é maravilhoso. Minha nota também é 4,5 assim para essa primeira temporada. Acho que ele só não é 5 porque ter comentado esse negócio, né? A trama da organização rival, ela não é tão interessante assim de começo, ela parece que não vai levar nada assim, apesar dela acabar crescendo depois. Esses primeiros momentos de apresentação dela assim, achei bem padrão assim de outros animes. Então é isso, pessoal. Queria só cada um falar sobre a gente encontra o trabalho de vocês, começando pelo Ícaro. Bem, vocês podem me encontrar pra falar de Nerdolive, só puxar assunto mesmo no Twitter, no @Horacir. Ou vocês podem ver as minhas fotos, ou chamar pra eu tirar foto no @UrbanoAzul. Diego. Opa, vocês podem me seguir no Twitter, @Diego2, que eu falo de cinema, audiovisual lá, questões cotidianas e pá. Também tô no Instagram, @Diego2, tô com meu canal no YouTube de cinema, meu blog de cinema, eu escrevo pra sites como o Cineprot, escrevo também pro Artcines, escrevo sobre séries no Serioscast, tem um podcast chamado Fita Errada com o Gustavo, e é isso, gente, prazerzão sem participar. Ive. Bom, já vocês podem me encontrar lá no Olicast, que falando bem malucamente sobre animes, sobre os mangás, animações em geral, lá no Insta, no @Olicast2020, no Twitter, @Olicast1, e também vocês podem me ouvir especificamente pelo Spotify, pela Anchor e muitos outros lugares. Lembrando que você encontra a gente no Twitter como Pinguim Dançarino e no Instagram como Pinguim Dançarino com C normal em vez de cedilha. Então é isso, pessoal. Até semana que vem com o próximo episódio. E como eu amo ver um anime que ele usa... Peraí. Pronto. E como eu amo... Peraí, que tá passando outra moto. Tranquilo. Caralho, os caras não param, tio. Nossa, pior que aqui tem uns rapidez da vida mesmo. Tá.